Olá, Night City! Code Hack aqui! Temos mais um dia pela frente nesse continente dos sonhos! Eu amo o mundo moderno, amo como se fosse um pai que saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas que vez ou outra ele liga pra falar que tá cheio de desgosto. Todo dia aqui significa centenas de lacres novos chegando. Mas só metade desses malucos sobrevive um ano sem cancelamento. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas não rejeitam o mundo moderno? Bom, pra serem samurais de rua como a Gretchen ou Gregório do Vivier. Quem não lacra, não lucra! Pelo menos é o que dizem. Mas não tem como ficar na Série A pra sempre. Quanto mais degenerativa é a sua existência, mais rápido você se desgasta. Isso é claro se não cometer o bom e velho churrasco primeiro. As lendas de globalismo, sabe onde você vai encontrá-las? Isso mesmo, na creche. Essa semana as massas ficaram absolutamente empolvorosas pelo lançamento do jogo. Até porque eles adiaram umas 4 ou 5 vezes. De Cyberpunk 2077, um projeto que demorou 10 anos para ser lançado e prometeu mudar praticamente tudo na indústria de videogames. Mesmo recebendo ataques massivos da, entre aspas, mídia especializada que não consegue passar do tutorial de Cuphead, o jogo conseguiu só na sua pré-venda vender o dobro do suposto Game of the Year The Last of Us Part 2. Mas a gente não tá aqui exatamente para falar sobre esse game, muito embora você esteja vendo ele aí no fundo da tela. O gameplay foi cedido por um amigo, muito obrigado, Rod. Mas sim para falar da história dessa bagaça, sobre futuros distópicos e como a humanidade chega nesse tipo de caminho horrível. Então acomoda esse celular aí na sua barriga, que hoje eu vou te contar o porquê de Cyberpunk 2077 ser logo ali. Eu sou o Code Hack e se você puder me fazer o incrível favor de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo aqui pra aquele teu amigo que acha que o futuro vai ser tão bonito quanto um desenho do Hanna-Barbera, eu vou ficar muito grato. Desde o início dos tempos, a humanidade quis saber como seria o amanhã, quais seriam as novas tecnologias e descobertas, o quão maravilhoso seria evitar trabalhos labutuosos e, é claro, poder viver com mais saúde e qualidade. As coisas estavam indo muito bem até que um pessoal decidisse que estava na hora de judiar com o psicológico de geral, a fim de obter aquele maroto controle. Só que diferente do que muitos de vocês pensam, isso não começou agora. Desde que foi inventada a escravidão, aqueles que subjugavam acabavam tendo um problema ou outro com revoltas populares. Até que então um dia alguém percebeu que anulando alguns conceitos basilares presentes no ser humano, seria muito mais fácil de mantê-los sob controle. A ideia de anular a hereditariedade para que a propriedade do eslavo não pudesse ser passada para a próxima geração, assim como fomentar uma propaganda negativa para a instituição familiar, se mostrou nesse processo de tentativa e erro muito eficiente para literalmente domar indivíduos. O tempo passou e essas técnicas foram aprimoradas de tal forma que era praticamente impossível separá-las do modo de vida conhecido como normal por poucas pessoas que ainda tinham um pouco de sanidade. Isso é lógico, foi alavancado por uma estrutura de canhotinho safado que decidiu, após se reunir naquela escolinha ali, que fazer lavagem cerebral em pagamento parcelado seria bem mais eficiente. O resultado é a desgraça mental que todos vocês conhecem como mundo moderno. Um mundo onde buscar o transcendente é resumido apenas ao aspecto do trapézio. Um mundo onde as pessoas têm literalmente vergonha de falarem que são normais. Um mundo onde ter hétero pode ser um motivo para que você leve porrada na rua. E acima de tudo, um mundo que não deve em absolutamente nada às histórias de futuros distópicos e decadentes que a gente viu durante os anos 80 e 90 e que há apenas uma década ou duas atrás parecia ser simplesmente uma ficção, mas que hoje tá mais parecido com uma futurologia muito da assertiva. A mitologia de Cyberpunk e as obras que deram origem a essa concepção de futuro ferrado foram criados por William Gibson na sua obra Neuromancer e também por Michael Pondsmith no RPG de mesa Cyberpunk. Para que entendamos a importância dessas obras, eu vou precisar explicar um pouquinho de cada uma para vocês. Neuromancer é uma obra ficcional publicada em 1984 que conta a história de um hacker que perde o seu acesso à internet por conta de uma sacanagem de uns amigos dele que não eram tão amigos assim. Só pra constar, nesse universo a conexão é dada através de um cabo neural. E é tipo muito caro. E se vê obrigado a trabalhar para um pessoal que definitivamente não tem boas intenções, apresenta ao leitor a ideia de que não existem escolhas ou caminhos bons a se seguir em um futuro distópico. O mundo já foi pro saco, então ou você ajuda os caras das megacorporações a ferrarem mais a vida do cidadão, ou você ajuda pessoas que têm atitudes um tanto quanto não ortodoxas a fazerem coisas que invariavelmente também vão ferrar o cidadão, mas que se você tiver sorte pode respingar no pessoal das megacorporações. Agora vamos ao meu favorito, o RPG de mesa Cyberpunk
cyberpunk foi concebida pelo autor de uma forma que eu consideraria um tanto quanto profética. Observando algumas movimentações de influência muito suspeitas nos anos 80, Michael já havia suspeitado o que aconteceria no futuro caso esse pessoal de grandes corporações começasse a ganhar muito poder. Em seu universo, então, ele retratou uma lore que é praticamente usada por todas as obras ficcionais desse estilo até hoje, e qualquer semelhança com a galera do Jorginho não é só mera coincidência. Essa obra retrata um cenário que é até muito parecido com o nosso hoje em dia, em que conflitos de cosmovisão entre a população e uma outra parte mais burrinha, com a ajuda do pessoal do guarda-chuva, criou uma enorme crise que fez com que o governo, ou os governos, já que é uma parada em escala mundial, não tivessem a menor condição de lidar com isso e tivessem que se unir com grandes corporações e mega bilionários para conseguir fundos a fim de controlar esse caos. E é claro que a coisa não só não funcionou, como as grandes corporações assumiram o poder de absolutamente tudo. Quando você olha para esse negócio escrito por esse cara nos anos 80 e percebe que as coisas estão começando a caminhar para algo parecido, você até que vai ficar um pouco assustado. Eu pelo menos fiquei. Esses universos em que as pessoas são completamente dependentes da tecnologia, mas ao mesmo tempo não possuem vínculos com a civilidade, formam cenários caóticos e igualmente depressivos, como em Blade Runner, Ghost in the Shell e um dos meus animes favoritos, Akira. Mesmo todos esses universos tendo histórias e objetivos completamente diferentes, existe um personagem que está presente em todas elas e que muito provavelmente você ao assistir percebeu, por mais que ele não seja necessariamente visível. A aplicação constante do fator desesperança, assim como o depresso retratado em boa parte dos personagens, é justamente o resultado de todo esse apego à tecnologia, deixando de lado a parte que nos faz humanos, a nossa alma e o cuidado com ela. Não existe bondade, a caridade é realmente muito rara e amor ao próximo provavelmente vai ser confundido com uma marca de cerveja. Nas histórias com temática cyberpunk, não existe necessariamente um conflito do bem contra o mal, porque o mal já venceu. Uma das obras em que é facilmente notada esse conceito que eu acabei de apresentar aqui, que é o Androides Sonham com Ovelhas Eletrônicas, que acabou dando origem ao Blade Runner. Se eu não me engano, até o nome do protagonista é o mesmo. Eu realmente acho que sim, se não tiver certo, me falem nos comentários. Esse universo distópicos recheado de asiáticos e guarda-chuvas de neon, inclusive o neon tá por toda parte, eu até me sinto meio em casa, compõe perfeitamente o que a literatura chama de distopia, que é nada mais nada menos do que um estado ficcional onde tudo deu errado e o negócio tá realmente bem feio pra galera que quer uma liberdadezinha. Nessa mídia, que as megacidades ultrapopulosas apresentam uma miscelânea de várias culturas que no final das contas não quer dizer coisa alguma, pois a parte que mais importava delas já foi removida há muito tempo. Os ambientes são sujos, com estruturas metálicas e prédios velhos, e eles aparentam algo que já foi construído pra ser ruim assim. É como se não existisse uma boa estética. É como se a beleza não precisasse mais ser ressaltada. Não existe mais a ideia de fazer os cidadãos ou as pessoas que estão andando na rua se sentirem bem. Pelo menos não na parte da arquitetura, porque nesse tipo de futuro quase todo mundo consome os negocinhos tanto quanto errado, para meio que conseguir lidar com essa cruel realidade. Para mim, isso logicamente é uma referência ao Soma, substância do livro Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, que faz uma interessante alusão ao controle sobre substâncias químicas. E mais uma vez, é o tipo de coisa que meio que sai da ficção, se é que você me entende. Algo interessante a se notar é que os cenários acabam sendo uma espécie de personagem dessas histórias. Eles têm muitos detalhes que falam basicamente como era a vida ali. Mas voltando à história de Blade Runner, tanto o sentimento egoísta quanto o materialismo estão presentes no protagonista Decker, que caça os replicantes que são meio que formas biológicas de vida que têm um tempo determinado e por isso eles querem conhecer o seu criador para poder pedir mais tempo. É uma alusão entre o homem conversar com Deus, mas meio que não consegui porque o materialismo já tomou de conta. Eu realmente gosto desse filme. Os replicantes que devem ser caçados e eliminados pelo protagonista, amando adivinha de quem? Megacorporações? Na mosca, pirilampo. Não são tratados como formas de vida, mas sim como mera propriedade. Bem parecidas com as coisinhas que acontecem hoje, mas eu não vou citar pelo bem do canal. Tudo isso para que ele possa ter dinheiro e comprar um bichinho para sua esposa que tá passando por um quadro de depresso bem complicado. Se o mundo não fosse tão sem sentido e sem alma assim, para começo de conversa a mulher não estaria depressiva e o Deckard não precisaria fazer aquele monte de coisa. Mas ao analisar tudo isso, uma coisa não sai da minha cabeça. Porque esse futuro do Blade Runner, que inclusive parece bem próximo com a nossa época, em termos de data eu digo, assim como todas as outras histórias que eu citei
que tem uma semelhança tão bizarra com a nossa realidade. Mundos onde há uma união entre Estado e empresas que querem que você perca toda a sua individualidade, assim como pelo amor a você mesmo e as outras pessoas que te cercam, farmando cada centavo que eles podem, enganando o máximo possível o cidadão mais ingênuo, incentivando pessoas menos capacitadas emocional e psicologicamente a se modificarem a tal ponto em que eles mesmos não se reconheçam. Você tá falando daquela customização de partes íntimas? É desse negócio mesmo. E acabem tendo um destino bem triste, simplesmente por puro desejo de controle. Ver que tantas pessoas estão se perdendo e perdendo também a sua essência como seres humanos, sem nem mesmo ter a ideia de que elas simplesmente são peças em um jogo muito estranho feito com gente muito pica que provavelmente tem os 3 ou 4 mascotes de loja no HD, me fez enxergar uma coisa após um tempinho. Nós não precisamos sonhar com um futuro em que tudo dá errado para se divertir ou jogar um videogame, porque o nosso presente já é distópico. As pessoas já estão se perdendo e se afastando de uma maneira tão bizarra que eu não duvido que estejamos da mesma forma ou até pior do que o pessoal do universo do Cyberpunk 2077, sem nem precisar desses desincentivos tecnológicos, porque já existe uma cultura que faz com que as pessoas desconsiderem a ideia de honra, moral, honestidade, sensatez e o conceito da imutabilidade da verdade. A degradação desses preceitos civilizacionais já corta pela raiz características como a criatividade e o altruísmo, responsáveis pelos avanços na medicina, tecnologia, filosofia e em quase tudo que envolve pensar. Vendo os recentes acontecimentos e o avanço que esse negócio tem tomado, eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Voltar às origens e retroceder um bocadinho definitivamente não seria ruim, porque se continuar assim, a maior frase de 2021 vai ser com certeza: perdemos. E aí, pessoal, fim do vídeo aqui, passando para agradecer para vocês pela audiência, pela preferência e para anunciar também a volta do pessoal do Apoia-se, e também eu abri uma campanha nova no apoio coletivo, porque eu não estava gostando muito do que o Apoia-se estava fazendo. Então, se você é meu apoiador lá, considera migrar. Se você não puder, tudo bem. A ideia é que o pessoal a partir de agora vá para nova, entendeu? E aí fica mais interessante, fica mais bacana, já que é uma plataforma que eu ouvi da boca do próprio dono. Literalmente eu conversei com o cara que eles não vão ceder pra pressão de gente mal intencionada. O link tá aqui no comentário fixado e logo eu vou ajeitar aquela vinhetinha do começo e colocar essa segunda opção, tá bom? Fora isso, eu queria saber se vocês gostaram desse formatinho aí com gameplay de fundo. Ele facilita um pouco a edição, eu não preciso estar colocando tanta imagem. Eu sei que uma boa parte de vocês é um pouco mais velha, não gosta de jogo e tal, mas me fala se você gosta disso aí, porque acho que pode aumentar a cadência de vídeo aqui. No mais, escreve aí embaixo: o futuro já começou e não tá tão bom assim, pra eu saber que vocês chegaram até tão longe, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço pra todos vocês, eu sou o CodeHack e até a próxima!